Pessoal, boa tarde. Como estão? Tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los, tá, pela iniciativa de estudo, tá, principalmente num momento desse, né, um sabadão à tarde, né, que tem muitas outras coisas, assim, digamos que poderiam ser mais agradáveis, certo? Mas vocês estão empenhados em algum tipo de propósito, certo, gente? Tá bem? Então vamos nos concentrar aqui. A gente tem um tempinho para falar sobre as ciências da natureza e suas tecnologias, tá? Então eu preciso que você pegue esse caderno aí, área de ciências da natureza e suas tecnologias. Pegou? Pegou? Muito bem. Gente, como é a primeira aula, e eu sou professor de biologia, no caso, tá? Nós vamos falar um pouquinho desta parte da ciência, a ciência da biologia, tá bem? Então eu gostaria de colocar alguns pontos para vocês a respeito do que nós vamos trabalhar de uma certa forma, né? E também a respeito do que você precisa conhecer, que você tem que saber, tá bem? Para otimizar o tempo aqui, eu vou ler algumas coisas, tá, pessoal? Para não ficar anotando no quadro, a gente vai direto para os exercícios posteriormente, tá? Então, para eu agilizar aqui, ganhar um pouquinho de tempo, ó, as ciências da natureza, no caso, o Enem, propriamente, pessoal, nos cobra, quanto à questão da biologia, alguns tópicos, alguns temas centrais voltados para o ensino médio, tá? Esses tópicos voltados para o ensino médio, eles podem ser distribuídos em temas do tipo ecologia, que é o que mais cai, né? No Enem, o tema mais cobrado é ecologia. Depois vem os demais, vem a parte de citologia, vem a parte de evolução, vem a parte de bioquímica, entre outras coisinhas, tá bem? Mas o que o programa nos apresenta? Vou ler aqui, ó. Conceitos básicos do pensamento biológico e a compreensão do atual desenvolvimento tecnológico. É isso que a grade, no caso, que o MEC, né, coloca para a gente. Então você tem que ter conhecimento básico da ciência, no caso a biologia, aí tem a física, tem a química, que entra nesse mesmo tema aqui, tá? E aí na biologia, esses conceitos básicos, geralmente vocês aprendem onde, gente? Onde? No ensino médio, certo? Só que tem algumas pessoas que fazem muito tempo que não faz o ensino médio. E aí ela pensa assim, puxa, então eu estou fora do processo. Não, por quê? Porque o cotidiano, pessoal, o chamado senso comum, aquilo que você sabe do dia a dia, também pode e vai ser usado com muita frequência, principalmente na parte de biologia, na parte de ecologia, tá? Então, as competências que nós precisamos desenvolver são agrupar conhecimentos pontuais, conhecimentos técnicos, né, nomes, nomenclaturas e determinados tipos de assuntos básicos dentro da biologia, no meu caso, tá, com o que você já sabe, né? Todo mundo aqui tem um senso comum, todo mundo aqui tem uma interpretação de cotidiano, tá legal? Só que aí você tem que adaptar esse senso comum a alguns conhecimentos mais restritos, né, digamos assim, mais científicos, aquele que você obtém no ensino médio, tá legal? Bom, dentro desse contexto geral, pessoal, para que a gente precisa fazer isso? Para ter uma certa resolução de problemas, né? Nós temos os alunos de ensino médio com determinados tipos de problemas para serem resolvidos. E aí que está a competência de resolver esse tipo de problema, né? Problemas diversos do dia a dia, tá bem? Hoje eu me deparei com uma cena assim, na hora que eu estava vindo para cá, eu fico extremamente irritado quando eu vejo isso, tá? Dois meninos, assim, dentro de um carro, um jogou um papel, o motorista jogou um papel na sua esquerda e o seu carona jogou uma bituca de cigarro na direita, ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa, pessoal, é que acaba causando problemas diversos para a sociedade como um todo, não é? Aí chove pra caramba, entope tudo, e quem que é o grande responsável por isso? Ah, é o governo, é a prefeitura. Também é, porque às vezes não faz obra adequada. Mas esses dois também não são culpados? Então esse tipo de problema que a gente também tem que buscar a resolução. Isso é senso comum, entende? Isso é ecologia, né? Mas é uma questão de educação, tá? Uma outra questão, gente, é a compreensão de notícias. Às vezes você está lá assistindo uma reportagem e essa reportagem passa um tema a qual você, puxa vida, eu não sei o que significa isso. Fala sobre DNA, fala sobre um outro tipo de biotecnologia, você fala assim, nossa, o que é isso? A compreensão de notícias, ela se faz necessário com esse tipo de conhecimento. Bom,
fechando a minha fala, pessoal, quanto à questão, né? A ideia, né, do que o Enem está querendo nos colocar é exatamente colocarmos um pouco de vivência dentro do processo científico, tá? A resolução de problemas, a tomada de decisão, como que eu vou resolver o problema. Então, tudo isso está baseado na questão conhecimento e educação, né? Então, o Enem, ele busca esse tipo de ideia para tornar um cidadão mais consciente. É isso que o ensino médio, ele deveria estar um pouco mais focado, né? Porque esses dois garotos, com certeza, eles tiveram aula. Não é verdade? Com certeza, eles tiveram aula e um bom tempo de aula. Mas eles não conseguiram, eles não têm a percepção de que o que ele acabou de fazer é algo errado. Um jogou um papel do lado esquerdo, o outro jogou a bituca de cigarro do lado direito. Simples assim. Como se fosse algo extremamente normal para ele. E é. Né? Mas qual que é a ideia? Não compreende o sistema, né? Não sabe como conservar a consciência, né, de um cidadão, tá? Então a gente tem que construir isso. E as questões do Enem, pessoal, muitas vezes elas nos trazem esse tipo de problematização, tá legal? Bom, eu vou embasar a nossa fala, pessoal, junto com algumas questões, tá? Então eu vou indicar para vocês aqui algumas questões dentro de determinados grupos de conhecimentos, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila e deixassem aberta na página 29, tá bem? Então lá na página 29, nós vamos resolver uma questão, pessoal, que é o exercício número 1. É da competência H3, tá? Que eu gostaria de fazer uma breve leitura com vocês desse H3, e o exercício número 1. Mas, por favor, não resolva o exercício ainda, tá? Só deixa ele aberto aí para a gente ganhar um certo tempinho, tá bem? Deixa eu abrir o meu também aqui. Ó, a competência H3, ela fala o seguinte, ó. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas, tá bem? Essa primeira questão, pessoal, ela está nos indicando alguma coisa assim, senso comum, ou seja, algo que a gente pode resolver pelo simples fato de ter um raciocínio, ou você, digamos assim, vivenciou aquele tipo de atitude, não, ou tipo de problema, que você então consegue interpretar, tá legal? O primeiro exercício, pessoal, diz respeito, não leia ainda, por favor, senão vai perder um pouco a nosso foco. Ele diz respeito à teoria da evolução, tá? Então ele tem um fator científico, só para que vocês tenham uma ideia. Esse fator científico é dado como evolução. É um tópico bastante cobrado, tá bem? Onde nós estamos desmembrando a questão da abiogênese e a questão da biogênese. Abiogênese e biogênese. Preciso explicar para vocês esses dois tópicos aqui. Isso aqui é a questão científica, tá? Mas olha como o senso comum acaba nos dando uma certa ajuda, pessoal. O que você interpretaria pela palavra biogênese? A palavra em si, gente, o que significa? A gênese é a formação, tipo da Bíblia, Gênesis, formação. Formação da vida, biogênese. Tá legal? Então as duas palavras têm em comum, biogênese. Só que uma tem um prefixo. Que prefixo que é este? É o prefixo A de negação. Na biologia, o A, não sempre, né? Tipo abacate, né? Não abacate, né? Certo? Não abacate. Então, nem toda palavra que começa com A é sinal de negação. Mas, nesse contexto aqui, a gente consegue interpretar. A biogênese, quer dizer, a vida não veio da vida. Entende? A vida não veio da vida. A formação da vida não é pela vida. Isso significa, pessoal, que a vida tenha surgido em outro local, ou de alguma outra forma que não de um ser vivo. É a questão da geração espontânea. Eu vou falar muitas coisas, fiquem atentos para dar aquela notadinha ali básica, tá, gente? A biogênese, então, ela está relativa à questão, a vida a partir da matéria bruta, a partir da matéria inanimada. Essa parte aqui, gente,
da evolução, ela nos explicaria mais ou menos assim: um sapo poderia ter, ou pode surgir a partir de uma rocha, de uma pedra, como a gente chama vulgarmente as rochas. Então, de repente, tem lá uma pedra e essa pedra, de repente, vira um sapo. É uma questão, digamos, vai ter fé assim, não sei aonde, né? Mas enfim, né? Então, você tem algo gerando vida, mas esse algo é bruto, é a matéria bruta gerando a vida. Grãozinhos de poeira, de repente, viram mosquitos. Existe um princípio ativo para que tudo isso aconteça, tá? E muitos cientistas, pessoal, eles acabaram nos dando esse tipo de pensamento, tá? 3 cientistas são muito importantes quanto a pensamento abiogênico. Um deles, chamado de Helmont, com H, que até fez a receita da vida, tá bem? É deixar uma camisa suja de suor com grãos de trigo num canto de uma sala escura e tranquila. 21 dias depois vai ter rato nesse local. Ou seja, é a receita da vida para os ratos. É deixar uma camisa suja de suor com grãozinhos de trigo numa sala tranquila e escura. Entende? Depois de 21 dias vai aparecer rato. Geração espontânea. A vida a partir da matéria não viva. Entende? Depois vem um outro cientista, pessoal, um segundo, chamado de Needham. O Needham também explicou a vida pela matéria bruta, mas só que na casa dos micro-organismos. Tá bem? Esses dois, no caso, importantes, né? Eles são diretamente relacionados. Aí tem o Newton. O Newton, pessoal, ele é da física, mas ele é um defensor da abiogênese. Em outro patamar, existe a ideia da vida ter surgido há muito tempo atrás, a partir da matéria bruta. Então, o Newton não é tão radical, tipo uma pedra vai virar um sapo. Mas existem defensores da questão abiogênica. Só que daí, também tem os defensores da biogênese. Agora vamos lá, gente. Esse é senso comum. Eu expliquei para vocês a abiogênese. O que seria biogênese agora? Um ser vivo surge, de um ser vivo surge outro ser vivo. Ou seja, a vida vem de uma vida pré-existente. Essa vida proveniente da pré-existência, pessoal, se dá como fator reprodução. Então, os cientistas que defendem a biogênese, ele defende a ideia de que a vida vem de uma vida pré-existente. Ou seja, uma mosca dá origem a outra mosca. Um sapo dá origem a outro sapo. Uma cobra dá origem a outra cobra. E assim, os seres vivos se reproduzem. 2 cientistas, pessoal, no ensino médio, são marcantes. Este aqui, que é o Francesco Redi, a gente conhece como Redi, e o mais importante de todos é o Louis Pasteur, né? O senhor Pasteur, no caso, ele é o pai da biogênese, só para vocês terem uma ideia, né, desse contexto, o pai da biogênese, tá legal? No contexto científico, Redi e Pasteur, pessoal, eles provam cientificamente de que a vida vem de uma vida pré-existente. Eu falei da mosca, não foi? Porque eu cito o Redi. Redi fez um experimento básico. Ele pegou um potinho, deixou um pouco de carne em putrefação lá, e esse potinho aberto. Esse potinho aberto deixou então com que as moscas entrassem, botassem seus ovos e gerassem larvas que se desenvolveram gerando novas moscas. Isso ele viu. Mas para provar, ele pegou o mesmo potinho, o mesmo conteúdo basicamente, só que ele deixou tampado com uma gaze, ou seja, ele impediu a entrada das moscas. Novas moscas surgiram nessa carne em putrefação? Não, porque a mosca não conseguiu botar os seus ovos para gerar larvas, para gerar então a vida a partir dela. Entende, gente? Esse foi o experimento de Redi. E aí veio o experimento de Pasteur, que determinou tudo isso na questão dos micro-organismos. O Pasteur, então, fez um experimento extremamente definitivo, que ele provou de que, além, né, de todos os fatores vivos, né, macroscópicos, até os microscópicos, até as bactérias, os fungos, são provenientes de seres pré-existentes. Entenderam, gente? Então, esse é um embasamento teórico. Isso aqui é o que você obtém no ensino médio. Agora, vamos para a questão número 1, daí você vai perceber. Vamos lá, então?
Vou fazer a leitura, tá? Essa é uma questão que caiu no Enem de 2012. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Rede e Pasteur, que mostraram experimentalmente que, por favor, resolvam. O tempo está acabando. Beleza, gente? Bom, vamos ver a questão. Antes de eu passar a resposta para vocês, ou no caso o gabarito, tá? A explicação ajudou? Sim ou não? Bom, isso é questão de ensino médio. Mas se eu não tivesse passado a explicação, será que talvez você teria feito assim, eu não sei quem que é esse sujeito, Rede, Pasteur, não sei. Mas ele está embutido aí, pessoal, está na questão da biogênese. Rede Pasteur está voltado para a biogênese? Sim. Então, eles estão voltados para a questão de que a vida vem de uma vida pré-existente. Então, o texto em si, né, na verdade, o enunciado, ele nos deixou uma ideia, né, para ser, de certa forma, interpretada. E essa interpretação é dada pelo senso comum. É claro que se você tiver um embasamento teórico, o caminho fica mais curto, né? Você consegue pegar um atalhozinho ali. Eu sei o que é biogênese, Ótimo. E aí você, então, marcou qual alternativa? C. É essa mesmo. Né? É essa mesmo. É a letra C. Nossa, né? Alguma outra causou uma certa ideia, assim, de correta, pessoal? Para você, uma outra alternativa ali tenha passado assim, puxa vida, eu estou em dúvida entre a C e a B, entre a C e a D. É aí que vem a questão conteudista, tá? O senso comum, muitas vezes, vai te deixar numa situação assim, será que é essa? Ou será que é essa? Fator interpretativo, né? Senso comum. Mas quando você tem a teoria já, de uma certa forma, um pouco mais concreta, aí você consegue decidir de uma forma muito mais direta. Tá legal, pessoal? Nós vamos trabalhar, eu particularmente vou trabalhar assim com vocês. Os exercícios vão buscar, no caso, né, o exercício vai nos levar a uma teoria. Essa teoria ela será passada de uma forma pontual para vocês. Eu não consigo falar tudo sobre a questão teórica em pouco tempo, né? A gente consegue colocar a teoria dentro do processo de questão. Não perdendo aí a página, pessoal, continuando nessa página 29, só que começa o exercício número 2 ali, tá legal? Na mesma página 29, o exercício número 2 do Enem 2011. Eu preciso agora que você leia e tente fazê-lo. Entenderam? Ainda dentro do contexto senso comum interpretativo. Vai lá então, pessoal, questão número 2, página 29. E termina na outra página, tá?
0. Beleza? Bom, creio que todo mundo tenha marcado uma alternativa aí, certo, gente? Sim? Tá? A ideia de ter marcado agora foi meio que senso comum ou foi teórico? E agora? Foi mais ou menos assim, fator interpretativo, eu acho que é. Ou foi pelo fator assim, eu acho, mas por isso eu tenho certeza que é esta. Qual foi a ideia de resolução nesse momento, gente, vocês? Esse meio, eu acho que é. Sim? Bom, vamos para a alternativa, pessoal, pelo seguinte, ó, vamos lá. Eu vou ler agora, a gente vai acompanhando. Diferentemente do que o senso comum acredita, as lagartas de borboletas não possuem voracidade generalizada. As lagartas não possuem voracidade generalizada. Um estudo mostrou que as borboletas de asas transparentes da família Itomininae. Bom, eu posso dar uma pausinha aqui para não causar determinado estresse assim, depois eu volto. Gente, para quem estuda a questão teórica, essa palavra está escrito errada, tá bem? Por quê? Porque a terminação de família de classificação é dado como idae. E como é que está a terminação nossa aqui? Inae, tá legal? Esse é um erro que pode ser, no caso, interpretado. Não vai atrapalhar a resolução, mas tipo, eu sei esse detalhe. Então, você consegue identificar um erro. Isso aqui é erro, tá bem? Isso aqui, pessoal, é a terminação que a gente usa quando a gente fala sobre a questão da família, tá bem? Na classificação dos seres vivos existe uma ordem taxonômica, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa é a nossa categorização taxonômica. Não está cobrando isso da gente, nesse contexto, tá bem? Mas seria reino, filo, classe, ordem, família. Sabemos que toda vez que escreve família, quando se trata de animais, a terminação é idae e não inae. Tá vendo só? Então, já numa questão você poderia falar, opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Pelo conhecimento, tá bem? Aqui elas estão corretas, tá, gente? Aceae, apocinae, tá bem? A gente solaceaia, né? Aqui, solace, apocinace, tá bem? É a pronúncia que a gente fala. As terminações aceae, como a gente lê, né? Aceae, é família de planta. Aí elas estão corretas. Aqui tem um errinho, tá? Mas não atrapalha o nosso contexto. Vamos lá, então. Um estudo mostrou que as borboletas de asas transparentes da família Itominidae, ou Itominidae, comuns na floresta amazônica e na Mata Atlântica, consomem, sobretudo, plantas da família Solaceae, tá? Que é essa daqui, é a primeira planta, a Solaceae, beleza? A mesma do tomate. Contudo, os ancestrais dessas borboletas consumiam a espécie vegetal, ou as espécies vegetais da família Apocinae, tá bem? Mas a quantidade veja, dessas plantas parece não ter sido suficiente para garantir o suprimento alimentar dessas borboletas. Dessa forma, as solacenáceas, primeira, né, tornaram-se uma opção de alimento, pois são abundantes na Mata Atlântica e na floresta amazônica. Ok? Nesse texto, a ideia do senso comum é confrontada com os conhecimentos científicos, ao se entender que as larvas das borboletas Itominidae, encontradas atualmente na Mata Atlântica e na floresta amazônica, apresentam A, B, C, D. Qual foi, gente? Letra C. Viu só? Vamos uma por uma para a gente mostrar o caminho. Facilidade em digerir todas as plantas desse local. Ele não tem voracidade generalizada, então pelo texto você já descarta essa.
Interação com as plantas hospedeiras da família Apocynaceae. Interação com a família Apocynaceae. Letra B. Letra C. Adaptação para se alimentar de todas as plantas desse local. E aí, pessoal? Todas as plantas desse local podem ser comidas pelas larvas? Não. Ou é esta ou é esta. Concorda? Então a C também não pode ser. Letra D. Voracidade indiscriminada por todas as plantas existentes nesses locais. É o mesmo contexto. Não tem voracidade generalizada. Letra D está fora. Especificidade pelas plantas da família Solacenae existentes nesses locais. E aí, gente? Mas e se tiver uma Apocynaceae, ela vai comer? Vai. Então ela pode comer os dois vegetais. Qual que é a resposta, pessoal? É a letra B de bola. A letra B, interação com as plantas hospedeiras da família, no caso, Apocynaceae. Tudo bem?